Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre reconciliação de dados, fazer uma breve explicação, mostrar como calcula e depois, na sequência, num segundo momento, eu vou apresentar um caso prático de utilização dessa técnica em cálculos automatizados. Bom, onde surge esse tipo de situação? Imagina que nós temos um processo, um sistema qualquer, na qual eu tenho correntes entrando, que são medidas, e eu tenho duas correntes que estão saindo nesse sistema. Quando eu atinjo o estado estacionário desse processo contínuo, no caso, através de balanços de massa ou energia, eu sei que o valor que está entrando aqui deve corresponder à soma dos valores que estão saindo do meu sistema. No entanto, a partir de medidas de processo, em geral, esses valores acabam não batendo. Então, por que eles não batem? Porque as equações de balanço de massa ou energia estão erradas? Não, porque na verdade esse sistema está sujeito a incertezas dessas medidas, a alguns erros dessas medidas, tanto nas entradas quanto nas saídas. Então, se eu supor que as minhas medidas têm um erro, eu consigo fazer bater essa conta. 50 mais 45 é igual a 100 mais ou menos, dependendo do valor do erro aqui. Olhando mais de perto esses erros, o que eles são? Eles podem ser devido a inúmeras causas, podem ser devido a problemas de calibração dos instrumentos, erros aleatórios da medida, problemas que eventualmente venham a ocorrer no próprio instrumento, amostragem incorreta, perdas não detectadas no nosso processo, dentre inúmeras outras situações mais particulares. Basicamente, a partir destas informações, nós já conseguimos imaginar inúmeras aplicações para utilização da reconciliação de dados. Por exemplo, se eu tenho instrumentos de medida que têm uma determinada incerteza associada a eles e os valores das entradas em relação às saídas estão muito discrepantes, eu já posso inferir sobre essa diferença absurda, muito maior do que as incertezas dos meus instrumentos. Eu sei que meus instrumentos estão funcionando, então muito provavelmente isso aqui é alguma perda que não está sendo medida, mensurada no processo, a não ser pelos meus instrumentos nas pontas. Então, como é que a gente pode fazer para reconciliar esses valores todos, fazer com que os balanços de massa ou energia fechem a partir dos dados que foram medidos do processo? Existem diversas formas de fazer isso. Nós vamos ver uma que utiliza então uma otimização utilizando os mínimos quadrados, que basicamente consiste em determinar os valores reconciliados, de maneira que a sua diferença dos valores reconciliados com os valores medidos, ponderados então pelas incertezas dessas medidas, ela seja mínima. Colocando de forma matricial, a equação dos mínimos quadrados acaba ficando assim. Então, eu tenho o meu valor medido, o meu valor menos o meu valor reconciliado. Esse produto aqui dessas duas extremidades equivale ao quadrado dessa diferença. E esse termo aqui seria que a matriz das variâncias e covariâncias, ela corresponde então, ela leva em consideração então essa questão das incertezas inerentes às minhas medidas. Então esse aqui seria o equacionamento dos meus mínimos quadrados ponderados no formato matricial. A minha matriz A aqui assim no caso, então ela vem da topologia do meu sistema, ela vem do meu balanço de massa ou energia. Uma das formas de resolver isso, essa solução aqui, esse equacionamento ela tem uma solução analítica através de multiplicadores de Lagrange. Então, utilizando os multiplicadores de Lagrange e com um pouco de algebrismo matricial aqui, eu consigo chegar nessa expressão, que os meus valores reconciliados é igual aos meus valores medidos menos
todo esse termo aqui, lembrando que V leva em consideração as incertezas das minhas medidas, e a matriz A está levando em ela informa as conexões na minha rede do meu sistema, né? Ela vem do equacionamento de balanços de massa e energia. Então, para ficar mais claro, vamos para esse exemplo aqui. Eu tenho, nesse sistema, eu tenho 6 nodos, 6 pontos onde estão do meu processo, né? Onde alguma coisa está ocorrendo dentro desses pontos. Então eu tenho no nodo 1 entrando a corrente 1 e a corrente 2. No nodo 2 entra a corrente 3, que ela é parte do somatório dessas duas correntes, e sai a corrente 6. De forma análoga dessa corrente 1 mais 2 também tem a 4 e a 5. A 4 entra no nodo 3 e ainda se ramifica e divide. Então, a matriz A, ela é esta matriz aqui assim. Ou seja, no nodo 1, eu tenho F1 que está entrando, F2 que está entrando, F3 que está saindo, F4 que está saindo, F5 que está saindo, e as demais correntes nesse nodo são 0. Para o nodo 2 eu tenho F6, F1, F3, perdão, F3 que está entrando e F6 que está saindo. Então a matriz A ela faz esse mapeamento dessa rede. Então para esse exemplo aqui, eu tenho as minhas medidas já consolidadas aqui de cada uma dessas correntes, no caso aqui eu estou trabalhando em metros cúbicos por hora. Então, pegando essas medidas aqui com as minhas medidas das incertezas, então notem que eu tenho uma incerteza menor nas minhas medidas de F1 e F2, F3, F4 e F5 tem uma incerteza um pouco maior, e as demais medidas teriam a maior incerteza. Então, quando eu aplicar a minha equação para calcular os valores reconciliados, eu espero que esses valores fechem, esses valores aqui sejam corrigidos de maneira a fechar o balanço de massa segundo essa disposição do sistema, e ele acabe mexendo, manipulando um pouco mais as variáveis que têm maior incerteza e um pouco menos as variáveis com menor incerteza. Então, como é que eu posso fazer esse cálculo aqui assim? Uma forma de fazer esse cálculo aqui é utilizando o Python. O Python é um ambiente, uma linguagem script, que tem diversas bibliotecas matemáticas e tal, para fazer otimizações, cálculos gerais, mas nós vamos usar apenas a biblioteca mais básica do Python, que é a NumPy. Import NumPy as NP. Então, para quem nunca ouviu falar de Python, este aqui é o Spyder, é um IDE, um ambiente para trabalhar com o Python de maneira iterativa. Então eu consigo escrever scripts aqui, avaliar esses scripts, o resultado aparece nesse console, e acompanhar as minhas variáveis aqui assim. É um ambiente equivalente, digamos assim, ao Scilab, ao MATLAB, ao Octave e tantas outras ferramentas de cálculos, para cálculos matemáticos e matriciais. Esse ambiente aqui, o Python, ele pode ser baixado da internet, é muito fácil de instalar e tal. O Spyder é outra ferramenta que também pode ser baixada da internet, instalar. Mas uma das formas mais simples de instalar o Python e todos os pacotes possíveis é a utilização do Anaconda. Então, com o Anaconda ele já instala o Python, essa biblioteca NumPy, instala outras bibliotecas como SciPy e Matplotlib para fazer gráficos e outras tantas. E o Anaconda ele já faz todo o gerenciamento de todos esses pacotes, mantendo sempre tudo atualizado e organizado, facilita bastante, principalmente para quem trabalha mais no ambiente Windows. Então, voltando aqui assim, eu vou importar a minha biblioteca NumPy e eu vou dar um apelido para ela. E no momento que eu seleciono a linha e dou Shift Enter, ele avalia a linha aqui no meu console. Tem duas funções dessa biblioteca que eu vou utilizar para minha operação matricial. No caso aqui,
nós podemos ver que nós temos a transposta da matriz A e nós temos a inversa do resultado do produto dessas matrizes aqui, que a inversa também eu vou precisar, e também a multiplicação matricial. Então, a multiplicação matricial, ela no NumPy ele tem suporte a ela, que é através do np.dot. Então, eu estou criando também um apelido para a chamada dessa função. Essa aqui seria a função da biblioteca NumPy. E a outra que eu vou utilizar é a inversa. Só para não ficar escrevendo tudo isso aqui no meu equacionamento, eu estou dando esses apelidos aqui, digamos assim. NP, a operação de inversa está dentro de um submódulo da NumPy, que é de álgebra linear, Linaug, e no caso aqui eu quero essa inversa. Então notem que esse ambiente aqui ele já tem também IntelliSense, que facilita bastante, né, a navegação, a identificação das funções e variáveis. Então aqui a única coisa que eu fiz foi importar a biblioteca NumPy e dar esses apelidos para esses dois operadores aqui. É só por uma questão de legibilidade que eu fiz isso daqui. Não precisaria, eu poderia usar diretamente esses comandos aqui no meu equacionamento. Então a primeira coisa a fazer é pegar definir essas variáveis, o meu vetor das medidas, a minha matriz com as incertezas das minhas medidas, e criar também essa minha matriz A, que é a minha matriz que vem do balanço de massa, daquela minha rede ali. É a matriz de índices, que geralmente se chama. Então, pegando aqui o meu M, deixa eu fazer um zoom out, aqui seria a minha medida, M, e o np.array ele cria um vetor com as minhas medidas e atribui esse vetor, um vetor do NumPy, ele atribui a minha variável M. Então, se eu selecionar essa linha e der Ctrl Shift Enter, ele avaliou essa linha e notem que a minha variável passou a aparecer aqui. Se eu der um duplo clique nela, está aqui, esse aqui é o meu vetor, com as minhas medidas de processo, no caso já consolidadas. A próxima função a ser colocada aqui é a minha matriz com as incertezas. De novo, eu crio o meu vetor e eu utilizo a função de diagonalização desse vetor. Ele vai criar uma matriz diagonal usando o np-diag. Então, se eu seleciono ela, avalio, aqui está a minha matriz diagonal com as incertezas na diagonal principal da minha matriz com as variabilidades das minhas medidas, com a matriz com as variâncias e covariâncias das minhas medidas, no caso da diagonal principal apenas. A próxima a montar é a minha matriz que vem da topologia desse meu sistema. Então eu vou construir ela, como ela tem várias linhas, eu vou construir utilizando, adicionando linha a linha. Só mais para mostrar um outro comando do NumPy, que às vezes essa construção ela ocorre dentro de laços for, e uma das formas de se fazer isso é através da adição de linha a linha dos valores. Então na primeira linha corresponde ao nodo 1, entrando a corrente F1 e F2, saindo F3, F4, F5, seleciono e avalio. Então está aqui a minha primeira início da matriz. A linha seguinte, então, seria essa seguinte, na verdade, seria essa daqui. Eu concateno a minha matriz, meu vetor coluna, que é este, com este outro vetor que corresponderia ao outro nodo. Então, seleciono lá, avalio, já está lá o meu nodo 1 e o meu nodo 2. E eu vou fazendo essa concatenação das minhas linhas na minha matriz A até o final. Então isso aqui é que um laço estaria
fazendo, em geral isso aqui está dentro de um laço, então eu vou usar esse comando vstack para ir compondo o meu vetor verticalmente. Então no final das contas eu tenho a minha matriz A, todos os meus nodos. Notem que no Python e em geral, e inclusive na biblioteca NumPy, a notação ela sempre inicia com a posição 0 e não com a posição 1. Então o 0 corresponde ao nodo 1, o 1 corresponde ao nodo 2 e assim sucessivamente. Uma vez que está pronta a minha matriz, eu vou calcular então essa equação aqui, calcular os valores reconciliados através disso daqui. Dessa equação. Essa equação eu já botei aqui assim. Dot, então, é a multiplicação matricial, que vem da biblioteca do NumPy. E inv é a inversa da minha matriz. Então, notem aqui que eu tenho o produto da matriz A com V, o resultado disso, o produto com a matriz A transposta e a inversa de tudo isso. Então, esse termo aí que eu marquei é exatamente isso. O produto dessas três matrizes, com A transposto, e o inverso de tudo isso. Retornando para cá, eu termino a minha equação e no final eu subtraio do meu valor das medidas. Então, seleciono aqui, avaliei, então agora esse MR corresponde aos meus valores já reconciliados da minha matriz. Então, notem aqui assim, né, o M é os valores medidos e aqui os valores reconciliados. E para verificar a diferença entre eles, para ver qual foi a diferença, o quanto teve de diferença de um valor medido para os valores reconciliados, vamos calcular aqui um erro. E aqui então nós temos lá os valores então da corrente F1 foi menos 147, F2 menos 147. Notem que os maiores valores estão para as correntes onde eu tinha aquela incerteza maior nas minhas medidas de processo. Então ele foi mexido mais lá para fazer com que o balanço de massa fechasse. Então só para verificar que o balanço de massa está fechando, vamos fazer aqui um print do balanço de massa. Eu vou pegar as minhas correntes de entrada, F1 e F2, pegar só a parte inteira delas, estou aplicando int sobre isso aqui, e vou verificar se ela é igual às correntes de saída, ou seja, essas correntes todas aqui, F6 mais F10 mais F11 mais F9, o somatório delas tem que ser igual à entrada dessas correntes aqui. Então, esse aqui seriam só com os valores medidos, M0 e M1 é F1 e F2. Então, aplicando aqui, o balanço de massa ok, false. E fazendo o mesmo agora para os valores reconciliados, seleciono e aplico true. Ou seja, agora o meu balanço de massa está fechando. Então isso aqui é só para ter uma breve introdução sobre reconciliação de dados. E num próximo vídeo agora eu vou mostrar um exemplinho fictício, mas é um pequeno subcaso de uma situação real. Eu tenho aqui um reservatório, tem duas correntes entrando, e esse reservatório ele vai alimentar esses dois pontos aqui. Tem um sisteminha menor para facilitar também o exemplo, mas basicamente aquele cálculo que nós fizemos manual, ele vai ser automatizado de que maneira? Essas medidas aqui vão sendo coletadas por um sistema, pelo EPM Server. Nesse sistema aqui, esses dados vão ser mensalmente lidos por um script que é avaliado mensalmente. Esse script ele utiliza o EPM Python SDK, é uma APIzinha em Python que me permite me conectar a esse servidor, solicitar uma consulta com os dados já totalizados mensalmente dessas correntes aqui, e aí a partir desses dados que eu coletei, eu vou aplicar aquela equação que nós fizemos ali anteriormente naquele exemplo de reconciliação. Os resultados reconciliados eles são
retornados e armazenados em tags já consolidados e reconciliados dentro do próprio servidor, e esses tags já com os valores consolidados e reconciliados passam a estar disponíveis então para utilização nas outras ferramentas de visualização através do Excel Add-in, no Microsoft Excel, em dashboards do SharePoint ou dentro do próprio ambiente de EPM Studio de análise pertencente ao sistema do EPM. Então, por hora era isso. No próximo vídeo nós vamos ver o caso prático de reconciliação.